forças. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem. Ela conhece bem todos seus queridos filhos. Não deixará faltar. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Levante suas mãos agora e peça: vinde Espírito Santo, Vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Eu adoro essa experiência do Hallel. Ela já marcou muitas vezes a minha vida. Eu estive no primeiro Hallel que aconteceu no Brasil, quando ele foi criado. Havia um movimento chamado FIGE, que era um movimento de formação integral do jovem. Um movimento que começou em Franca, com uma mulher que eu tenho uma paixão. Convivi com ela no Conselho Nacional. O pessoal amorosamente sempre chamou ela, hoje ela está bem idosa, de tia Lolita. E ela começou esse projeto de formação da juventude. A primeira pessoa que ela trouxe para o Brasil foi Martim Valverde, para dar uma formação. Não era para cantar, viu? Ele não era tão famoso, ele já era um cantor famoso na América Latina, principalmente no Caribe, mas para nossa região ele era um desconhecido. E eu fui fazer o encontro, o FIGE, onde ele foi pregar. Fui na condição de coordenador nacional da juventude. Faz muitos anos isso, viu, gente? Eu me mantenho jovem, mas faz muitos anos. E lá surgiu a ideia de fazer um grande evento que atraísse os jovens, todo tipo de jovens, não só os jovens que caminham na igreja, mas que atraísse os jovens que caminham na igreja para que eles se comprometessem com o projeto de Deus, e que atraíssem todo tipo de jovem. E para isso a gente ia ter música boa, ia ter boas pregações voltadas para essa dinâmica de potencializar isso. E fizemos o primeiro lá em Franca, um palco pequeno, a igreja toda voluntária. Depois começou a se multiplicar essa experiência, surgiu o Hallel de Maringá, depois o Hallel de Brasília, e depois mais outros que foram surgindo pelo Brasil. E eu me lembro que inclusive um dia nós fizemos uma reunião em Brodowski, perto de Franca, numa casa de retiros, aonde nós trouxemos os principais evangelizadores, cantores e produtores de música dentro da nossa igreja, de música voltada para a juventude. E foi no dia 11 de setembro, naquele 11 de setembro que os aviões derrubaram as Torres Gêmeas. Ali haviam vários americanos que estavam organizando uma multidão de Hallels para acontecerem nos Estados Unidos, também na Europa. E foi uma choradeira muito grande, porque a gente assistia na televisão, achava que não estava acontecendo, e eles desesperados tentando falar com a família deles. Então o Hallel tem muita história e muita força. E ele nada mais é do que um termo hebraico que trata, em especial, dos salmos de louvor, dos 50 últimos salmos da Bíblia, que vai falar dos grandes salmos dos aleluias. Porque nós achamos que a juventude precisa da glória a Deus e precisa ser arrancada da sua inércia, arrancada das brigas que não tem nada a ver com o Evangelho, para se comprometerem com transformar o mundo. E o mundo só é transformado se Jesus se tornar tudo em todos. O mundo só vai ser transformado na hora que a gente deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e se comprometer para ser uma geração diferente.
Tinha um pessoal todo que gostava muito de estar envolvido, por exemplo, com o Tratado da Verdadeira Devoção, que era de São Luís Grignion de Montfort, e ele no finalzinho ele faz uma profecia, e ele fala que vai chegar uma geração nova, uma geração que vai ter o olhar da águia, o olhar da espiritualidade, que vai ter a mente humana, que vai ter a força de um touro, citando exatamente o texto do profeta Ezequiel. E eu acredito que essa geração está às portas. Talvez sejam muitos de vocês jovens, talvez sejam outros jovens. Eu sei que Deus me chamou a trabalhar para fazer surgir essa nova geração. Uma geração que ame como Jesus amava e que tenha o coração do Evangelho. Uma geração capaz de reconhecer quem é o seu irmão. Quem é o seu irmão? E é por isso que eu queria, já que hoje, e o tema do Hallel está voltado para isso, e é por isso que eu queria pegar esse texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Eu sei que a maioria não dá nem para trazer a Bíblia, mas presta atenção para valer. Se você tiver no teu celular a Bíblia, pode pegar também, seguir aquilo que essa palavra quer falar para a gente hoje. E ela é uma palavra multiplicadora, ela é uma palavra restauradora. E diz assim: levantou-se um doutor da lei, e para pô-lo à prova, para pôr Jesus à prova, perguntou: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que você lê? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Deuteronômio 6:5. E a teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Falou-lhe Jesus: respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Antes de eu seguir na leitura, eu já queria fazer uma colocação desse início, desse preâmbulo. Jesus estava, como todas as vezes, cercado de uma multidão que ia para ouvi-lo, uma multidão de curiosos que ia porque falavam dele e a sua fama havia se espalhado, uma multidão de estrupiados que iam para ser curados, uma multidão de endemoniados que iam para ser libertos. Então havia todo tipo de gente, e é por isso que a gente vê que na andança de Jesus, ele é obrigado a fazer milagre para dar comida, porque não se prepararam, é obrigado a expulsar demônios, a curar enfermos e a proclamar a glória de Deus. Aquele homem foi lá como um dos curiosos, e um dos curiosos malvados, porque ele não faz uma pergunta porque ele queria saber, ele não faz uma pergunta porque ele não sabia, ele não faz uma pergunta porque ele queria entender a posição de Jesus, ele faz uma pergunta porque ele queria fazer uma emboscada com Jesus. É o que diz a palavra. A palavra, ela vai deixando muito claro. Ele diz assim: levantou-se um doutor da lei e para pô-lo à prova. Ele queria pegar Jesus. Ele diz assim: agora eu vou achar um jeitinho de usar as palavras dele. Sabe aquela coisa de que a pessoa acaba pressionada, falando algo que não deve, ou falando algo que na verdade não é algo que ela pensou direito para falar, e depois as pessoas ficam repetindo que você disse isso? Alguma vez você já caiu numa briga dessas, que as pessoas ficam dizendo que você falou tal coisa, e aí você sabe que falou, mas você não queria dizer aquilo, você não falou pensando de fato daquele jeito. Só que aí já foi para o brejo, não é mesmo? Aquele homem tinha este interesse. É que pegar Jesus não é fácil, viu? Pegar Jesus numa fria é impossível. Mas foi o que ele fez. E Jesus tinha uma capacidade imensa. O que acontece quando alguém faz uma pergunta com ironia para a gente? O que acontece quando alguém faz uma pergunta querendo armar uma emboscada para a gente? E a gente percebe, nós damos o troco. A atitude que a gente faz é de já dar o troco. É de já perceber a armadilha, e a pessoa fala: mas eu não falei isso. E aí você fica com mais raiva ainda. Já aconteceu com você? Com mais raiva ainda,
porque você sabe o que ela quis dizer, mas de verdade ela não disse aquilo. Você sabe que ela queria dizer aquilo, mas você não tem como fazer isso. Isso acontece às vezes nas empresas, isso acontece às vezes dentro da igreja, isso acontece às vezes na família. Bom, Jesus, diferente da gente, ele não se importa. Pô, eu fico tão apaixonado com essa atitude de Jesus, que Jesus não fica bravo com as pessoas que querem sacanear ele. Vocês ficam bravos quando alguém quer sacanear vocês? Jesus não fica, que coisa incrível, incrível, incrível. Ele vê que tem uma armadilha, mas ele não liga, ele deixa para lá. Ele compreende que o pecado é inerente à vida das pessoas. Ele compreende que as pessoas, através do seu ponto de vista, ficam perturbadas. Tanto Jesus compreende que Jesus aceitou, entre um dos mais importantes evangelizadores que ele escolheu para anunciar o evangelho pelo mundo, alguém que matou outro cristão, como São Paulo, que apedrejou Estevão, que perseguiu, que foi atrás, que tinha carta para poder mandar prender e matar. E Jesus captou ele. É incrível. Nós teríamos 1000 medos. Jesus não tinha medo, porque ele sabia que o que ele tinha um poder e tem um poder extraordinário, que é a semente do evangelho. E o que ele fez então? Perguntou para aquele homem: e daí, o que você me diz? O que você acha que tem que fazer? E aquele homem, claro, aproveitou para mostrar o seu conhecimento. Ama teu Deus todo o teu coração, todas as tuas forças. Depois, ama o teu próximo como a ti mesmo. E fez uma junção. Lembra que uma passagem é do Deuteronômio, a outra é do Levítico. São até livros diferentes do Pentateuco, dos 5 livros principais do judaísmo. E Jesus vê e fala: não é que esse cara sabe? Que bom. E aí o que Jesus lhe diz? Jesus diz o que ele tem dito para nós cristãos: vai e vive. Vai e vive. Fala para os seus irmãos do lado: vai e vive. Eu acho que essa foi a palavra mais forte que Jesus usou. Ele disse: olha aqui, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não adianta você saber. Que bom que você sabe, que bom que você conhece, que bom que você sabe o que está escrito. Vai e vive. Porque bons citadores do evangelho existem muitos. Pessoas que gostam de fazer discursos do evangelho, há diversas. Que vivem, são muito menos. E aí Jesus diz para ele: faz isso e você vai viver. Mas o cara ficou incomodado demais. E é lógico que ficou, porque Jesus lhe deu uma resposta amorosa. Jesus valorizou o que ele tinha dito. Jesus não descartou o que ele tinha dito. Jesus podia ter dito: bom, não é bem assim. Amai o próximo como eu vos amo, que é a palavra do evangelho. Jesus poderia ter aproveitado para esticar o seu sermão da montanha. Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Está escrito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, se alguém quer tomar a tua capa, dá também a túnica. Perdoa 70 vezes 7. Jesus podia ter dado uma lição de que o seu projeto era muito mais elevado do que o projeto do Deuteronômio e do Levítico. Mas não. Jesus valorizou e disse para ele: se você já sabe isso, vive. Mas como aquele homem tinha necessidade de pôr Jesus à prova, ele vai perguntar: mas espera aí, Jesus, quem é o meu próximo? Quem é aquele para quem eu tenho que fazer isso? É para todo mundo? É para o bandido? É para o transviado? É para aquele que está tentando destruir os mandamentos? Quem é Jesus que eu tenho que amar e fazer o bem, como irmão? Quem é meu próximo? E aí Jesus continua, e aí eu quero levar a minha pregação para esse lado, versículo 30. Jesus então contou
um homem descia de Jerusalém a Jericó. Caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mais um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu pagarei. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Segunda vez que Jesus repete a mesma palavra. A primeira vez foi quando ele mesmo respondeu quais eram os mandamentos, o que ele deveria praticar. Quando Jesus lhe perguntou: o que você me diz? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus diz para ele: vai e vive isso. Depois ele pergunta de novo: mas para quem eu vou fazer isso? Jesus então lhe conta uma parábola, lhe conta uma historinha, lhe conta uma história para ele ficar pensando nela, e termina com a mesma frase: vai e faz o mesmo. O que Jesus está dizendo é: transforma as coisas que estão na sua mente em coisas que você pratica. Não seja aquele que só sabe tudo, mas aquele que vive o que sabe. Põe em prática de verdade aquilo que Deus está falando. Não achem que isso é tão fácil, não. É muito mais fácil eu dizer para todos vocês se amarem, que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que estender a mão a todos aqueles que passam por nós. O difícil é tomar a decisão e fazer de verdade. Isso nos diferencia, isso nos mostra de quem nós somos, irmãos de verdade. Veja que na história que Jesus contou, ele aproveita para fazer uma clara distinção. Ele estava falando com um doutor da lei. O que é um doutor da lei? É um entendido. E o cara tanto era entendido que quando Jesus fez uma pergunta para ele difícil, devolveu-lhe a pergunta, ele respondeu certinho. Ele era um sabedor, ele era um conhecedor, ele tinha conhecimento. Jesus, no fundo, fez questão de falar que a atitude de irmão foi uma atitude de misericórdia. Vejam, o que fez o samaritano? Primeiro, Jesus escolheu alguém que não tinha razão para ajudar aquele homem na rua. Não tinha razão. O sacerdote talvez tivesse razão, tinha seus medos, os medos legais, não se contaminar. Provavelmente o sacerdote ia fazer a sua oferenda no templo. A lei diz que se ele chegasse perto de um morto, ele não podia fazer, ia ter que pedir dispensa do seu trabalho. Pode ser que ele pensou nisso, ou pode ser simplesmente que ele falou: outro vai passar e resolver. Uma vez eu vinha da praia, estava chovendo, o trânsito estava muito ruim, e o carro da minha frente saiu para ultrapassar, pegou uma poça d'água num buraco da pista, deu aquaplanagem, e o carro voou. Quando o carro voou uma criança da janela. O carro foi parar lá na ribanceira. O trânsito estava tremendo. Nós paramos, foram parando carros, e as pessoas dentro do meu carro disseram assim: vamos embora, já tem bastante gente parada, a gente vai acabar atrapalhando.
todo mundo já ligando para a concessionária, para tudo, para poderem vir buscar, para poderem vir verificar, mandar vir a ambulância. E eu parei o carro, desci, fiquei olhando, porque um monte de gente correu para trás do carro que tinha voado no barranco, para ver se o carro tinha caído muito longe, o carro tinha ficado preso nas árvores. E eu fiquei olhando, e aí eu vi a criança, um nenezinho, caído no acostamento. Eu saí correndo, cheguei lá, outras pessoas já chegaram na hora, pegamos a criança, um carro parou do lado, eu dei a criança para o carro e a pessoa já saiu para o hospital, porque o hospital não ia ficar no caminho, ia ter que entrar perto ali de Telemaco-Borba, naquela região ali, eles já tinham que sair para lá, levou a criança. E eu falei para o homem, olha, você vai lá, se precisar, a gente dá um jeito, e eu ajudo se o hospital ficar com dúvida de atender a criança. E corri para onde estava o carro. Quando cheguei no carro, tinha várias pessoas tentando tirar as pessoas, estavam tirando as pessoas que estavam dentro do carro. E aí a hora que eu cheguei do lado, o homem que estava desmaiado acordou e falou: cadê meu filho? E desesperou-se, ficou completamente desesperado. O pessoal tentava acalmá-lo para tirá-lo de dentro do carro, o carro ainda estava em cima da árvore, podia acabar caindo mais. E aí eu disse para ele: teu filho já foi para o hospital, sai tranquilo, Deus já vai na frente. E ele então se acalmou, depois chegou o socorro, levou-os todos, e a criança, milagrosamente, não sofreu nada, apesar de ter, assim, só escoriações, apesar de ter voado de dentro do carro. A gente sempre ajuda, mas a gente sempre fica com medo de qual é o tanto que eu vou me comprometer, qual é o tamanho do trabalho que vai me dar, quanto é que isso vai me custar. Aquele samaritano, desconhecido, tinha nada, nem a fé direito, porque a fé dos samaritanos não era a fé dos judeus. Ele disse: se você gastar mais, eu volto aqui e te pago. Olha, durante a noite, ele mesmo cuidou daquele estranho que os bandidos tinham deixado estrupiado, machucado, rebentado na beira do caminho. Jesus disse: sabe quem é teu irmão? É quem precisa. Sabe quem é tua irmã? É quem está precisando. Não importa qual é a religião, não importa qual é a raça, não importa qual é a opção sexual, não importa qual é a fé que ela tem, não importa qual é a doença que ela tem, não importa se apenas é uma pessoa insuportável, que ninguém aguenta ficar do lado, é esse o meu irmão. Não importa, Jesus disse que esse é o meu irmão, e que se eu quiser viver bem, eu tenho que fazer o que eu acredito, e não só falar do que eu acredito, eu tenho que viver. E eu vou dizer para vocês, claro que algumas pessoas têm chamados para poderem se envolver com diversas formas de caridade, mas não precisa. Deus vai colocar no teu caminho tanta oportunidade, Deus vai colocar no meio do teu caminho tantas situações. Esses tempos atrás, 2 anos, eu estava em campanha, sou vereador em Maringá, e fui visitar um amigo da igreja, e que coordenava um grupo de oração na casa dele. Era um grupo que ele reunia com os vizinhos, não era um grupo oficial, nada. Eram pessoas que ele reunia para rezar, e de vez em quando eu ia lá rezar com ele. E eu fui procurá-lo na casa dele.
E quando cheguei na casa dele, eu cheguei durante o dia para encontrar a esposa dele, que é uma pessoa que eu gosto muito. Falei, vou tomar um café com ela e vamos conversar um pouquinho nessa correria que eu estou. Vou pedir para ela me ajudar. Cheguei lá, a casa estava vazia. Eu perguntei para os vizinhos que estavam ali, falei, cadê a fulana? Falei, a fulana está na casa da outra ali, ó, 3, na quadra de baixo. Eu falei, é algum conhecido? Ela disse, não, é que a mulher voltou do hospital e ela não tem parente, então a mulher aqui 3 vezes por semana vai lá limpar a casa e lavar as coisas dela de graça, porque a mulher está doente. Eu desci, bati palma na casa, rezei pela mulher que estava doente, até achei que a mulher ia até morrer, porque era uma velhinha, estava tão bem, depois me disseram que ela melhorou, né? Jesus tem seus planos inesperados. Me pareceu, quando eu rezei por ela, eu lembrei daquela mulher que Jesus rezou e saiu limpando a casa, né? Pois aconteceu isso com a velhinha naquele dia. E eu saí de lá extremamente tocado por Deus. Talvez eles acharam que a minha oração pelo enfermo, e que Deus usou para poder restaurar aquele enfermo, tenha sido maravilhosa. Mas não foi. Maravilhoso foi a pessoa sair de sua casa, das suas coisas, para ir limpar a casa de um estranho, porque se encheu de misericórdia. Deus vai encher vocês de oportunidade. Deus vai encher minha vida de oportunidades para eu agir com misericórdia. Deus vai perguntar para mim 1 milhão de vezes se eu estou percebendo quem são meus irmãos. Quem são meus irmãos? Eu nunca vou atrás de serviço da igreja. Nunca vou atrás. Eu nunca vou dizer assim, põe eu aí para pregar, me coloca nesse negócio. Nunca, não faço. Mas por outro lado, eu só digo não quando eu não posso. Porque quando me convidam, pode ser a coisa, se eu tiver um jeito, eu dou este jeito. Porque eu falo, o que eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Vamos ficando de pé. Eu queria que hoje nós tivéssemos esta palavra que Jesus deu para aquele homem que o pôs na parede. Aquele homem que tinha o intuito de pôr Jesus numa saia justa. E Jesus deu para ele o melhor dos conselhos. Amigo, você já sabe o que tem que fazer. Amiga, você já sabe o que tem que fazer. Vai agora e faz. Faz que eu vou te dar força. Faz que eu vou te levantar. Faz que eu vou te restaurar. Faz que eu vou te reanimar. Faz que eu vou te transformar. Faz. Toma decisão e faz. Diga para você mesmo primeiro. As oportunidades que você me der, eu vou fazer, Jesus. Eu vou enxergar onde está o meu irmão. Eu vou enxergar aonde está aquele que você colocou no meu caminho, para eu poder amar, para eu poder ajudar, para eu dar do pouco que eu tenho. E eu estou disposto a tirar, não só do que sobra, mas do que eu tenho, para fazer isso, Jesus. Coloca a mão no seu coração e pede a força de Deus, porque isso não é fácil. Deus pode colocar no teu caminho missões difíceis. Certamente, as provas que Ele vai dar, para você poder demonstrar que entendeu quem é o teu irmão, serão únicas, feitas sob encomenda para você. Por isso, Jesus, eu te peço nesta manhã o dom da misericórdia,
o dom da misericórdia. Fazei-me, Senhor, que eu cumpra aquilo que tu me ensinaste, aquilo que tu me convidastes a fazer pelo meu irmão, pela minha irmã, por aqueles que tu oportunizará na minha vida. Dá-me, Senhor. Dá-me, Senhor. Dá-me esta graça, Senhor. Concede-me, Senhor, agora este presente que vem do céu, que é enxergar quem é minha irmã, que é enxergar quem é meu irmão, e pôr em prática a tua palavra. Vai e faz, vai e ama, vai e abraça, vai e se derrama com a minha misericórdia. Eu te peço, age com teu poder sobre a minha vida. Dá-me as oportunidades. As oportunidades para fazer para uma, para duas, para 1000. Talvez Deus te dê a oportunidade de ter uma multidão tão grande de irmãos, que o teu ministério possa salvar milhares. Milhares. Talvez o Senhor te dê a oportunidade de salvar um, mas este um é a grande prova de Deus na sua vida. Eu digo sim, Jesus. Eu digo sim, Senhor. Restaura meu coração de todas as feridas que me fazem rejeitar, que me fazem julgar. Certamente aquele homem caído no chão foi julgado por aqueles que passaram e não ajudaram. Eles devem talvez ter dito: ah, não adianta mais, ah, fez alguma coisa errada, ah, reagiu, ah, é violento, ah, esse aí não serve para nada. Não julgou, não questionou, só amor. Só amor. Cura meu coração. Que o Senhor cure teu coração agora, minha irmã. Que o Senhor cure teu coração, meu irmão, para você amar sem julgar, agir sem julgar, dar o passo que o Espírito lhe conceder para dar. Amém. Amém, Jesus. Abraça o seu irmão que está do teu lado. Esse é o primeiro irmão que você já está enxergando.